CBN Cuiabá. Manhã de quarta-feira, dia 23 de outubro. A gente segue agora para nossa segunda entrevista desta manhã, Pedro Panocchi. Jornal da CBN Cuiabá. Seguimos aqui hoje um pouquinho mais tarde, pedindo já desculpas, né, à nossa audiência, mas a gente iniciou hoje essa rodada de entrevista com os dois candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Amanhã a gente recebe o candidato Lúdio Cabral. A gente acabou atrasando um pouquinho aqui até para atender um pouco dos ouvintes, né, muitas perguntas que foram chegando por aqui, mas nessa quarta-feira a gente realiza a nossa penúltima entrevista da campanha estadual de combate ao bullying e você vai conhecer as estratégias para trabalhar a prevenção dessa prática junto ao ambiente familiar, os sinais, as condutas, os comportamentos e um pouco, né, o nosso tema de hoje é justamente isso, o papel da família na prevenção ao bullying. Para isso, a gente tem o prazer de receber nessa manhã a doutora Rafaele Perim, que é psicóloga e psicoterapeuta familiar, especialista na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Antes do Pedro trazer alguns detalhes para a gente sobre a nossa pauta, já desejar aqui um bom dia, doutora Rafaele. Obrigada, perdão pelo atraso, mas é um prazer recebê-la aqui. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E vamos falar de um tema aí que a gente precisa colocar em prática, né? O quanto é importante as pessoas se conscientizarem disso para que isso seja diminuído na sociedade. Verdade. Vou pedir para o Pedro trazer alguns detalhes para a nossa audiência antes da gente começar o bate-papo. E se você quiser também, fica à vontade para trazer o nosso primeiro questionamento, Pedro. Estou aí seguindo os teus ensinamentos hoje. Pois é, Camila. O Brasil já possui legislação que protege crianças que sofrem bullying. Além disso, todos os estabelecimentos de ensino têm a responsabilidade de promover medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying. Porém, a participação da família é fundamental para garantir a proteção da criança e ajudá-la a lidar com o problema. E muito mais do que isso, também é um agente fundamental na prevenção. E como fazer isso? E o que a gente vai falar a partir desse momento com a psicóloga, é o que a gente vai falar a partir desse momento com a psicóloga Rafaele Perim, como a Camila já apresentou, é psicoterapeuta familiar, especialista na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Camila. Muito bem, e já aproveitar também, né, para convidar a nossa audiência a participar conosco, mandar sugestões de perguntas aqui para que a doutora possa conversar um pouco mais, como ela falou, um tema fundamental. Doutora, a gente sabe que esses assuntos aí do que ocorre, né, na escola e também entre os amigos, nem sempre eles são compartilhados com os pais, né, principalmente ali em relação aos adolescentes. Eu vou trazer um assunto aqui já nesse primeiro momento, bem particular, né, porque essa semana eu estive lá na escola de Gabriel. Gabriel tem 11 anos ainda. E aí, tinha acontecido uma situação na escola, ele me contou uma versão, a versão dele, do jeito que lhe foi mais conveniente, mas quando eu cheguei lá, a professora estava relatando já um tom acima, né? Já era pior do que ele havia me relatado. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, mesmo tendo um diálogo, nem sempre aquilo que a criança, o adolescente repassa é o que, de fato, está acontecendo. E aí, eu queria que a senhora compartilhasse conosco, né? De que forma os pais podem promover esses diálogos para tratar também, né? Dessa questão do bullying, de outras situações que acontecem no ambiente escolar. É importante ter esse contato diretamente com a escola, com os profissionais que estão ali, os educadores, né? Para saber de fato o que realmente aconteceu e ouvir as versões de todos os lados ali, de todos os âmbitos, para que você possa, os pais possam tirar as conclusões necessárias do que realmente aconteceu, para que façam as punições, o que é necessário ali, agir de uma forma correta, né, naquele momento, naquela situação. Porque muitas vezes é levado também de uma forma muito mais absurda o que aconteceu com uma criança que às vezes é vítima também. Então, existem várias versões, várias vertentes aí nessas situações. Então, é importante estar junto ali com a escola, conversar com os pais do outro colega também que praticou bullying ou que recebeu bullying. Então, toda a família precisa desse contato, precisa dessa união aí para que possam realmente sanar as dúvidas e sanar esse bullying que está acontecendo ali. Agora, de que maneira esse bullying vem acontecendo? É incrível como
se é falado sobre a prevenção do bullying, né? Como vou orientar o meu filho a lidar com bullying na escola ou em outros lugares? Mas não se fala da criança que pratica o bullying. Então, como é que essa criança começou a praticar o bullying? A criança também precisa dessa orientação. O que tem acontecido em casa? O que falta nessa família, nessa base familiar aí, que essa criança tenha esses atos, né, dessa prática, que tem feito com que ele pratique isso ou que ele esteja descontando algo em outra criança. Então, isso é muito importante também. Tem até o caso onde aqueles jovens, né, que metralharam as crianças nas escolas e depois foi-se buscar o histórico desses jovens. Eles sofreram bullying lá atrás também na infância, na escola. Então, na cabeça deles, ficou um trauma, uma crença ali de que eles precisavam se vingar daquela situação da mesma maneira. E acabaram colocando vítimas ali que não tinham nada a ver com a história, né? E uma atrocidade. Então, o que aconteceu? Cadê a família desse jovem que cometeu essa atrocidade? É isso que é importante as pessoas se conscientizarem, dessa prevenção. Quais exemplos os pais têm dado aos filhos em casa para que eles não cometam o ato do bullying? E não só como vou defender o meu filho, de que maneira eu vou fazer. Então, quando você protege demais a criança, ela também se torna insegura. Ela também se torna, muitas vezes, o posso tudo. O meu pai me defende, a minha mãe me defende, então eu posso tudo. Então, tem que olhar os dois lados também. É importante que os pais saibam dar os exemplos necessários ali dentro de casa, ter um diálogo mais assertivo, né? Essa história de que o pai e a mãe têm que ser amigos dos filhos, sim, tem que ser amigos, mas tem que ser pais, em primeiro lugar. E pai e mãe corrige. Eu sempre gosto da frase de que pais chatos criam filhos fortes. Então, é importante corrigir, é importante cobrar, é importante dar exemplos também. Porque se você não dá exemplo, é difícil você cobrar aquilo que você não faz, né? Então, o exemplo vale muito mais. Exemplo arrasta, né? A doutora já dizia. Com certeza. Aquela famosa frase. Pedro, daqui a pouquinho a gente tem que fazer um intervalo, mas dá tempo ainda da gente seguir aqui com alguns questionamentos, convidando sempre também o nosso ouvinte a participar conosco. Fica à vontade, meu amigo. Doutora, existem sintomas que podem, por exemplo, ser percebidos, observados pela família, que podem sinalizar, denunciar que algo esteja ocorrendo com essa criança ou adolescente nesse ambiente escolar? Sim, sim. Geralmente é o contrário do que a criança, não existe uma regra, né? De dizer assim que o meu filho só fica isolado, trancado no quarto. Mas se ele é tímido, ele prefere ficar isolado e trancado no quarto. Não significa que ele esteja sofrendo algo. Agora, se ele era uma criança mais ativa, mais enérgica, e que agora ele começou a mudar esse comportamento, é um sinal de alerta. Então, tudo que é o contrário àquilo que ele era antes, ao comportamento que ele tinha anteriormente, é preocupante. Então, não existe, de fato, aí um manualzinho, regras de que a criança que tem isso, pode estar sofrendo bullying. Não. A criança que apresenta comportamentos contrários ao que ela apresentava antes, pode estar sofrendo alguma situação fora de casa ou até mesmo dentro de casa, né? Às vezes acontecem dentro de casa e a gente não sabe. E às vezes também é bastante delicado, principalmente, eu imagino, doutora, e aí a senhora vai saber compartilhar com mais propriedade isso, principalmente na fase da adolescência, porque por si só o adolescente ele já tem uma mudança, né, de comportamento, às vezes ele passa a ficar mais tímido, então é uma questão muito do olhar atento, né, do pai, saber se aquilo ali está fazendo parte, né, essa mudança faz parte ali da vida mesmo, ou se é de fato alguma coisa que está acontecendo na escola ou em qualquer outro ambiente. Por isso essa importância, e mais uma vez a gente reforça desse olhar atento, desse diálogo também com essa criança e o adolescente? Sim, com certeza, porque essa fase da puberdade, né, os hormônios ficam muito aflorados, e aí tende a ter essa mudança realmente. Então, a mudança no corpo, a mudança no rosto, e aí vem o emocional, o psicológico, tudo vai afetando. E o comportamento, ele é o reflexo daquilo que está afetado ali na saúde mental. Então, muitas vezes os pais chegam no consultório dizendo assim: eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Gente, peraí, não tentou de tudo.
Onde foi que você perdeu a mão ali? Em que momento você não conseguiu mais manter esse contato com o seu filho? Porque é muito fácil chegar no consultório e dizer assim, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. Mas o que você fez lá atrás? Porque se você sempre dedicou um tempo de qualidade ao seu filho, se você sempre esteve ali ao lado, sempre teve um diálogo, sempre trouxe o seu filho para perto, então você não vai perder essa mão com tanta facilidade, não vai ter essa esquiva tão distante. Então é importante que você perceba e veja onde foi que você faltou, onde foi que você falhou ali atrás também, né? Os pais precisam se conscientizar das falhas, porque não adianta ter um tempo de quantidade. Eu fico o dia inteiro com meu filho, mas eu fico no celular e meu filho ali no celular ou no computador trabalhando e meu filho ali, e aquela loucura, aquele desespero da correria do dia, né? Então não é um tempo de qualidade. Eu sempre falo para os pais, você precisa dedicar um tempo de qualidade, que seja 15 minutos, mas o celular desligado, TV desligada, todas as telas desligadas. A gente vai precisar fazer um intervalo obrigatório, doutora, mas a gente volta e é bem rápido, a gente segue aqui tratando desse assunto. Repórter CBN.
outubro, a gente está conversando um pouco sobre o papel da família na prevenção ao bullying, e para isso a gente está recebendo aqui a psicóloga a doutora Rafaele Perim, ela que também é psicoterapeuta familiar. A gente está falando um pouco sobre esse universo, né, no bullying, principalmente no ambiente da escola, que é onde a gente imagina que situações dessa natureza acabam acontecendo um pouco mais. Antes da nossa pausa, doutora, a gente precisou fazer aquele intervalo obrigatório. Não sei se tem mais alguma consideração em relação a isso. A senhora falava sobre essa questão do tempo de qualidade, né? Às vezes a gente ouve falar tanto essa expressão, né? Tempo de qualidade entre os pais e os filhos, ela acaba sendo banalizada, mas eu queria que a senhora reforçasse, né, a importância deste tema, dessa pauta, né? Porque, como a senhora vinha colocando ali pra gente, não basta só estar ali do lado, mas não haver nenhuma conexão, nenhuma conversa, nenhum diálogo. De fato, essa questão do tempo, da conversa, ela pode ser primordial para mudar algum tipo de comportamento que vem acontecendo, principalmente quando a gente fala em relação ao bullying, seja a criança sofrer ou praticar o bullying? Com certeza, é primordial, né? Estabelecer um diálogo entre os pais e os filhos é extremamente importante. Mas você também precisa entender que não existe o jeito certo e o errado, existe o jeito que dá certo. Porque muitas vezes você tem um filho que é mais calado, que é mais tímido, mais introvertido. Então, muitas vezes você chega no quarto, deita ao lado dele ali e fica ali. Uma hora ele vai falar alguma coisa. Uma hora ele vai soltar algo. Você faz a tentativa do toque físico. Então, você precisa entender quais são as linguagens de amor do seu filho também. Qual é a maneira que ele gosta de receber o carinho, qual é a maneira que ele gosta de ser visto, de ser lembrado, de ser amado. Então, isso é muito importante, conhecer o seu filho, saber do que ele gosta, saber do que ele não gosta, quais são as limitações. E na fase da puberdade, muita coisa muda também. E aí os gostos mudam. Óbvio, ele vai deixar de gostar, por exemplo, de um abraço e de um beijo ali, né? Ai, que vergonha. A foto. Lá em casa, em João Vitor, misericórdia, falar para tirar uma foto, gravar um vídeo com a mãe, 15 anos ele fez agora. É um tormento, não gosta, doutora. Mas e aí a gente vai observando que é uma questão dele mesmo, né? Muito pessoal. Sim, é muito pessoal. Mas você também não pode deixar tudo, né? Você tem que insistir com jeitinho e você tentar ali de uma maneira que ele se sinta confortável também, tá? E como é que você vai estabelecer esse diálogo para que ele te fale o que ele está sofrendo bullying, por exemplo? Isso é que é importante, Então, né? O comportamento mudou, você percebeu algo diferente e ele está mais calado, não quer falar, não quer se socializar, ele está se tornando cada vez mais introvertido e mais excluso. Então, você vai procurar saber através dos amigos, das pessoas próximas, vá até a escola, tente descobrir o que está acontecendo na escola. E aos poucos você vai buscando, trazendo essas informações ali. Mas é importante que você estabeleça um diálogo primordial e assertivo com o filho, com ele mesmo ali. Né? Então, de que maneira você vai fazer isso? São estratégias que você vai descobrindo para poder utilizar de uma forma que dê certo. E também é normal, doutora, só se ainda me permite, Pedro, aproveitando esse assunto, porque a gente está falando aqui, talvez uma criança que ela acaba ficando mais introspectiva, né? É normal também uma criança que sofre o bullying, que ela adote posturas mais agressivas também, ali no desenrolar, né, do trabalho da senhora. É comum que a gente observe também uma criança que às vezes era mais calma e ela acaba sofrendo, né, agressões, alguma coisa nesse sentido, xingamentos, enfim, situações de violência de forma repetida e ela acabe, né, transferindo isso também para o seu comportamento. E aí, como é que a gente pode lidar também com isso, doutora? Sim, ela acaba replicando isso no ambiente em que ela se sente confortável, que é dentro de casa. Então, dentro de casa, ela se torna mais agressiva, ela se torna mais arredia, com uma irritabilidade muito maior. Então, como é que você vai fazer para que isso se estabeleça de uma forma contrária, ou você consiga contornar essa situação? Mudou o comportamento, tente descobrir o que está acontecendo. E aí você vai orientar o seu filho, sua filha, para que ele saiba o que fazer diante dessas situações. Como ele pode se defender e não aceitar o bullying? Como é que ele pode se impor diante das situações? Entender que as ameaças não serão concluídas, porque quem pratica o bullying também ameaça. Então, muitas crianças chegam com essas falas de que o meu colega praticou bullying, me ameaçou dizendo que ele ia fazer algum mal para os meus pais e acontecer algo com os meus pais. Enfim, eles se tornam reféns
dessas situações. E são taxados ali todos os dias ele sofre aquele bullying, aquela situação. Então vou até trazer um fato aqui de um paciente que eu atendi, que ele era sobrepeso e ele é negro, e aí ele sofria um preconceito, um bullying todos os dias no colégio. Juntavam os amigos e começavam a bater nele, a praticar violência física, violência psicológica. E ele já não estava suportando mais essa situação e os pais não conseguiam descobrir o que era, levaram até o consultório. E aí ele foi soltando aos poucos o que estava acontecendo. O que precisou acontecer? Mudar de colégio, porque houve uma negligência por parte da coordenação, isso pode acontecer também, tá? Houve uma negligência por parte dos pais da criança que praticou o bullying, das crianças que praticaram o bullying. Então, é importante que você entenda que isso pode acontecer, nem sempre as coisas serão resolvidas. Então, de que maneira você pode fazer? Tirar o seu filho dali, mudar o seu filho de escola, porque também já tiveram situações em que pais se enfrentaram, tiveram violência física, né? Então, várias situações que eu já escutei, já ouvi no consultório e que chegaram a um nível desnecessário, né? Então, é importante também você saber que você quer defender o seu filho, legal, bacana. O pai e mãe é para isso, é para defender o filho. Mas também você precisa saber o que está acontecendo para que você se posicione de uma maneira não infantilizada e imatura, querendo agir de forma agressiva com o pai da outra criança, né? Porque crianças têm atitudes que são reflexos do que elas vivenciam em casa ou de influências que elas estão passando com outros colegas ali na escola. E por que ela está sendo influenciada? Porque falta a base aqui. Quem é a base é o pai e a mãe. Pedro Panoc, fica à vontade, 9h46, tem algumas perguntas também chegando aqui da nossa audiência, daqui a pouquinho eu trago para a doutora Rafaele Perim, psicóloga e psicoterapeuta familiar, também está conversando conosco nesta manhã sobre o papel da família na prevenção ao bullying. Tem mais perguntas por aí, mais dúvidas, Pedro? Doutora, historicamente, eu fui criado de uma forma onde se eu praticasse alguma situação dessa, eu chegasse a minha mãe ou meu pai descobrissem, o castigo era na certa, né? No caso, eu não pratiquei, graças a Deus. Mas, enfim, a gente tinha essa cultura. Como é que funciona essa postura dos pais? Ela deve ser, de fato, mais enérgica em relação à tomada de decisão com os filhos que cometem algum tipo de bullying? Como é que deve se comportar o pai perante o filho que comete o bullying? É, de fato, essa postura mais durona, mais drástica? A senhora usou questão de exemplos. Como é que lida com essa situação? Depende de cada situação, né? Então, é importante sim ter essa postura enérgica. A criança precisa ter a punição, porque se ela não é punida, se ela não sofre alguma perda ali, ela não sente. Então, a vida continua da mesma maneira e ela continuará repetindo o comportamento. Então, é importante que você faça ali a punição necessária para a criança naquele momento. Agora, o que fazer? Tirar as telas, tirar aquilo que a criança mais gosta, aquilo que atinge de fato a criança. Porque não adianta você tirar ali um brinquedo que ela nem usa, que ela nem gosta, ou hoje você não vai fazer uma atividade escolar ou uma atividade extra, que, por exemplo, né, uma luta que faz ali, e tá tudo bem, amanhã a vida que segue. Não, a criança precisa sentir, ela precisa entender que essa punição, ela doeu. Então, ela precisa saber que doeu, que de alguma forma ela perdeu algo ali. Então, para que ela comece a corrigir e a ressignificar esse comportamento, agindo de uma maneira diferente. Tem uma dúvida aqui do Matheus Henrique, um pouco do que a gente falava sobre aquela questão do tempo de qualidade. Enfim, ele questiona assim, doutora. Sabemos que hoje em dia os pais são muito ocupados com o trabalho, afazeres. Como é que faz para conciliar isso tudo com essa atenção que é necessária aos filhos? E também, aproveitando o gancho do que a senhora falou há pouco, ele fala, uma lei que puniria a escola ou um pai omisso, na visão da senhora, diminuiria um pouco situações dessa natureza? Ele coloca esses dois pontos, né? Como conciliar as atividades com essa dedicação, né, esse convívio com o filho, e também essa questão de uma eventual punição, seja no ambiente escolar, enfim, para tentar reduzir os casos de bullying. Tá.
O tempo de qualidade, né? Vamos à primeira pergunta. Entendo que, de fato, a maioria dos pais hoje, a vida de todos, né? É nesse corre-corre e é muito agitado, muita coisa para fazer. Então, trocar o ter pelo ser. Muitos pais tentam suprir a falta, a ausência, a falta de tempo com o ter. Vou te dar algo para compensar a minha falta. Vou te dar algo. Então, sempre dando um presente, sempre dando coisas de valor, mas que, na verdade, não tem um valor sentimental ali. Então, é importante que você conquiste esse valor sentimental com seu filho. Chegou em casa, só tem o tempo à noite. Ok, que você deite ali na cama com ele ou que você assista algo com ele referente à escola, que você faça algo para você saber como foi o dia do seu filho, para você entender o que está acontecendo com ele. Filho, com quem você falou hoje? Porque perguntas vagas, respostas vagas. Como foi o dia hoje na escola? Ah, foi legal. Ponto. Ele vai responder sempre isso. Ah, foi legal, foi bom. Então, tem que ser perguntas direcionadas. O que aconteceu de ruim na escola hoje? O que aconteceu de melhor na escola hoje? O que você mudaria no seu comportamento na escola hoje? Ou o que você faria novamente que foi muito legal e que você se orgulhou de você? Então, são perguntas direcionadas, mais enfáticas, onde você vai ter uma resposta ali da maneira como você gostaria. Então, mudar a estratégia é importante nesse momento. Agora, tem crianças e adolescentes que têm dificuldade em falar, em expressar os sentimentos. Hoje, a grande maioria tem dificuldade. Então, tem crianças que conseguem escrever, que conseguem pintar, e tudo tem um significado. Então, um desenho que a criança faz tem um significado. A cor do desenho tem um significado. Claro que os pais não vão conseguir interpretar. Isso são coisas, né, para nós profissionais fazermos as interpretações. Então, não deixe chegar no extremo para buscar ajuda. É importante que você saiba, não estou conseguindo, não estou sabendo lidar. A orientação é muito importante nesse momento, a orientação de um profissional. Às vezes, uma sessão ali, uma consulta, uma orientação que você tem, abre assim, é uma luz, sabe? E aí os pais conseguem direcionar isso de uma forma melhor, mais positiva e conseguem trazer o filho para mais perto. Então, por exemplo, tem falta de tempo, o dia foi corrido, mensagens o dia inteiro. Hoje o WhatsApp é um meio de comunicação mais comum que a gente tem. Então, filho, tá tudo bem? O que você fez? O que você está fazendo? Mande foto, mande vídeo, quero ver. Faça uma ligação por vídeo rapidinho ali para saber no intervalo. Então, traz o seu filho para perto de você. Chegou em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não dá tempo. Você precisa entender que a decisão de colocar o filho no mundo foi sua. Então, você precisa arrumar um tempo para ele. Você precisa dedicar esse tempo a ele. Porque as consequências, quem vai sofrer é você mais tarde. Então, eu sempre falo, é melhor você fazer o seu filho chorar hoje do que você chorar amanhã por situações mais graves, né? Então, dê essa base para o seu filho que você vai seguir uma vida aí muito mais tranquila e mais em paz com relação ao que você plantou e ao que você vai colher lá na frente. E sobre essa questão que ele coloca, doutora, talvez punições, a escola e pais omissos, se diminuiria um pouco essa situação, na visão da senhora e até pela sua experiência, isso é um universo que a gente está um pouco mais distante, né? Porque a senhora falou, né? Às vezes tem uma negligência da escola, mas é muito difícil mensurar isso, né? Essa punição seria um caminho um pouco mais distante nesse momento? Eu acredito que sim, né? Porque isso acontece com frequência. A negligência da escola, dos pais e por aí vai. Porém, nada é feito. Porém, a gente não consegue ter um resultado assertivo em relação a essas situações. Mas é algo a se pensar e eu acredito que se acontecesse, a gente teria resultados muito melhores com relação a essas situações aí. E aí tudo se resolveria muito mais rápido, mais prático.
Dona Marli está participando aqui, Pedro Panoc. É minha mãe, doutora. Ela falou, tá prestando atenção, né, doutora? Corrigir enquanto é tempo. No caso, esse doutor aqui, ela tá falando comigo. Por conta de comportamentos inadequados de Gabriel. E tá falando. E uma coisa que ela fala, sai do celular, sai do celular, sai do celular. Fica o dia inteiro no celular, vai dar atenção para as crianças. Daí, Dona Marli fala que eu fico falando aqui na rádio, mas eu não tô levando em conta os ensinamentos que eu tô aprendendo aqui. E ela fala aqui, ó, corrigir enquanto é tempo. Daqui a pouco tem mais ouvinte participando conosco, Pedro. Tem mais alguma dúvida por aí? Fica à vontade. Tem sim, Camila. Doutora, eu já ouvi muito algumas situações tentando justificar o bullying, por exemplo. Na minha época, a raiz, esse apelido não fazia efeito nenhum. A gente sabe que não é bem assim. Quais prejuízos que as crianças podem ter quando sofrem bullying e isso fica no silêncio, onde falta empatia e inclusive eu olho para essa pessoa e fico pensando, você sofreu bullying? Ele fala, eu sofri bullying, não tive nada disso, e eu fiquei pensando, você perdeu empatia pelo próximo. Qual que é os prejuízos que eventualmente uma criança que sofre bullying não tem, né, esse espaço de fala, fica em silêncio por qualquer que seja o contexto, quais são esses prejuízos? A famosa frase, o que a boca não fala, o corpo fala, né? Então, tudo que a criança não expressa, não verbaliza, de alguma forma vai sair através do corpo, através de doenças, doenças psicossomáticas e o comportamento. Então, ela acaba replicando e repetindo isso para outras pessoas. Existem duas vertentes nessa situação. Ou ela replica o que ela recebeu e ela repete aquilo da mesma maneira ou da maneira que ela consiga com outras pessoas que são abaixo ou que são mais fracas, consideradas mais fracas que ela. Ou ela faz totalmente o inverso daquilo. Não quero que você faça isso, então eu vou te proteger. Não quero que isso aconteça com você, eu vou te proteger. Porém, ela está criando ali uma bomba relógio dentro dela. Isso vai refletir, por exemplo, numa dificuldade de ter um relacionamento amoroso, dificuldade em se relacionar com outros amigos, dificuldade, como você disse, em ter empatia, né, pelo outro. E por aí vai, são diversos fatores que vão surgindo. E o que eu escuto no consultório é exatamente essa repetição de padrões. Por exemplo, eu não consigo fixar muito tempo num trabalho. Eu fico 3 meses e eu saio, não consigo. Aí vou para outro, fico 3 meses. Relacionamento, fadados ao fracasso. Então, tudo isso tem a ver com coisas que sofreram lá atrás, lá no passado. Então, ficou ali. São crenças que vêm trazendo, né? Traumas que ficaram e, de alguma forma, não foi cicatrizado. Então, o bullying, ele só é cicatrizado quando você consegue ressignificar e quando você consegue tratar. Então, é importante você olhar para a sua ferida e você tratá-la para que ela não fique sangrando em todos os momentos que algum gatilho vier e ela for atingida. 9h56, tem bastante gente participando conosco aqui, doutora, parabenizando também pelo tema, pela entrevista. Bom dia, estamos ouvindo a programação da CBN, parabéns e sucesso sempre, grande abraço para vocês, o PP Costa, a Ivaneide também está aqui, belas palavras, doutora, importante que a gente tenha esse olhar atencioso aos nossos filhos, a Simone também está nos acompanhando, está dizendo que está gostando aqui do nosso bate-papo, outro Matheus, não é o Matheus Henrique, outro Matheus também está participando por aqui, dizendo que está acompanhando também aqui a nossa programação. E a Fernanda, ela pergunta, assim, sobre a influência dos jogos em relação a esses comportamentos da criança, principalmente quando falamos do bullying. A senhora tem algum levantamento, algo que demonstre aí? Sim. Porque a gente escuta a criançada falando, né? Roblox, não sei o quê. Né? Sim. Um universo gigantesco, né? E é esse o questionamento da Fernanda. Tem alguma relação com o que a criança vê nos jogos, né? No celular e comportamentos às vezes agressivo ou essa prática do bullying? Sim, tudo que é em excesso faz mal. Eu falo que até o dinheiro em excesso faz mal, né? As pessoas perdem o controle de tudo. Então, é importante você colocar ali, ter um controle sobre a quantidade de tempo que a criança fica no jogo. E observar qual é o tipo de jogo que ela está jogando. É um jogo agressivo, é um jogo violento, é um jogo onde ela não tem ali uma base, uma estrutura, uma maturidade para aquele jogo. Você precisa entender também se o seu filho tem maturidade para aquilo. Então, o jogo é para a idade dele? Tudo isso tem que ser observado.
Então, há uma influência gigantesca dos jogos com relação ao comportamento da criança que pratica o bullying. Porque isso tudo tem a ver com a falta de socialização do mundo lá fora, do mundo externo. Então, a criança fica vivendo aquele jogo 24 horas por dia, por exemplo, né? Tá o dia inteiro ali, o dia todo, o tempo livre que ela tem, ela tá no jogo. Então, o que ela entende do mundo externo? Nada. Porque ela não está vivenciando o mundo externo. Ela só está vivenciando o jogo. O que ela entende da vida é que o jogo faz parte da vida dela. Então, o que ela vai repetir na vida? O que ela vai começar a agir? O que ela viveu, o que ela enxerga e vê ali naquele jogo durante o tempo em que ela está ali. Perfeito. 9h59, Pedro, a rede já nos chama novamente. Daqui a pouco a gente caminha para a reta final aqui. 2 minutos. Ainda tem 2 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente vai precisar fazer uma pausa, doutora, mas a senhora, né, especialista nessa abordagem da terapia cognitiva comportamental, uma dica, algo que a senhora possa compartilhar, em que momento o pai deve buscar, né, o apoio de um profissional e num primeiro momento isso deve acontecer só o pai e o profissional, ou é importante já levar a criança que esteja passando por alguma situação, né, de bullying ou alguma outra coisa, né, alguma questão que esteja afetando ali o comportamento? Como é que funciona esse contato aí entre o pai, a criança, o terapeuta? Então, eu sempre... as pessoas geralmente buscam na fase onde está pegando fogo em tudo, né? E eu gosto muito de colocar essa situação de que a terapia, ela é um preventivo, ela precisa ser colocada como preventivo. Então, leve quando houver as mudanças de fase da criança e você não conseguir saber lidar com aquela situação. Não quando tiver tudo pegando fogo, né? Incendiando um turbilhão de coisas acontecendo, agora eu preciso de ajuda. Poxa, espere não chegar nesse ponto. Faça algo para prevenir, para que você não chegue ao ponto de que perdeu o controle de tudo, de toda a situação. Então, é importante a prevenção. Agora sim, a gente vai precisar fazer aquela pausa, mas a gente volta a falar ainda desse assunto. É bem rapidinho, a gente já volta.
7h05 de volta aqui com a nossa programação nessa manhã de quarta-feira, 23 de outubro. Hoje a gente está aqui no nosso penúltimo programa, né, Pedro Panoc? Com esse tema, né, essa campanha estadual idealizada pelo Ministério Público de combate ao bullying. A gente falando um pouco sobre essas estratégias para trabalhar a prevenção, algo que a doutora compartilhou aqui conosco também. Como trabalhar todos esses temas num ambiente familiar, os sinais, as condutas que a gente deve ficar atento. A gente está recebendo aqui nessa manhã a doutora Rafaele Perim, que é psicóloga, psicoterapeuta familiar e especialista na abordagem da terapia cognitiva comportamental. Quase um trava-língua aqui para a gente falar. Mas, doutora, caminhando aqui já para a reta final, né? A senhora falava antes da nossa pausa para o repórter CBN, essa importância, muitas vezes as pessoas costumam fazer uma associação um pouco negativa, né? Da questão da terapia, do terapeuta, de uma ajuda junto a um psicólogo, enfim. E a senhora falava dessa importância de não esperar chegar um momento de turbilhão, de que tudo já está confuso, tudo já está tumultuado, para procurar essa ajuda, esse apoio, esse suporte. E eu queria que a senhora aproveitasse essa reta final, não sei se o Panoc também tem algum questionamento, mas reforçar essa necessidade, né? Não necessariamente você procurar um apoio quer dizer algo negativo, ele serve como essa questão da prevenção também. Queria que a senhora ficasse à vontade para compartilhar alguma experiência e reforçar também isso, né? Que é importante, principalmente diante de tudo aquilo que a gente falou, né? Os pais num universo, né, que tem que trabalhar, tem que dar conta de tudo e tem que dar atenção também ao filho, mas a importância de ter esse suporte, porque às vezes algo que, né, pra gente parece difícil, um profissional, ele tem um olhar, né, que pode nos auxiliar. Uma questão pequena pode mudar uma chavinha ali nesse relacionamento, pode impedir, né, modificar alguma conduta agressiva que esteja acontecendo com uma criança ou que ela venha, né, praticando. Queria que a senhora falasse da importância desse suporte e que ele não seja visto, né, de uma forma só negativa ou como se a pessoa tivesse... Às vezes as pessoas associam a fracasso, né? Eu vou procurar um psicólogo, é um sinal de que eu, como pai ou mãe, fracassei, e não necessariamente isso, né, doutora? Hoje esse tabu, ele tá bem menor, né? Mas ainda existe. Eu não sou louco para ir no psicólogo. Ainda existe essa fala, eu escuto muito isso. Porém, tem sido bem menos. E é importante que você busque ajuda antes do caos acontecer, para que você previna que o pior aconteça, para que você entenda e siga as orientações. Como você disse aqui, o que é óbvio para mim, como profissional, para o outro não é óbvio. E eu entendo, super entendo isso. Às vezes é uma coisa muito simples, que é só uma virada de chave ali, e a pessoa não tem noção de que aquilo pode trazer algo muito positivo ali para aquele momento, para aquela situação. Então, quando você tem essa orientação e você percebe, caramba, era só isso. Eu precisava só fazer isso. Olha o resultado que deu, o resultado positivo ali diante dessa situação. Então, procure enquanto é tempo para que você não precise chegar no caos e aí você perder o controle, você não conseguir mais organizar esse caos de uma forma mais tranquila. Então, é legal que você entenda. Eu vou procurar agora para saber como lidar, porque ainda está pequeno. Porque quando se tornar um turbilhão, aí são diversas situações, diversas coisas que você precisa trabalhar. E quando os pais têm uma conscientização grande com relação à importância da terapia, da ajuda profissional, eles buscam ajuda também, eles fazem a terapia também. E quando a família toda se inclui nessa psicoterapia familiar, o resultado é gigantesco e é tremendo. Então, é muito legal quando há uma receptividade dos pais com relação a isso, né? Sem esse tabu, sem esse preconceito ainda que às vezes existe, para que você entenda que, poxa, isso vai ser bom para a família, isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para os meus filhos, para o meu casamento e para toda a relação da minha vida, a relação social, a relação profissional, a relação amorosa, num contexto geral. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso impacta nos resultados de evolução positiva na vida das pessoas, das famílias, né? Pedro Panoc, tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar por aí? Fica à vontade. Rapidinho aqui, Camila. Doutora, falamos aqui também em relação à escola e me ocorreu o seguinte, a gente escuta muito, né, os pais tentarem devolver essa responsabilidade, que a senhora já demonstrou aqui, também precisa ser dos pais, e devolve essa responsabilidade nesse trato, nessa orientação, tão somente para a escola. Qual que é a importância de conversar o pai, os pais e também o ambiente escolar
para que esse aluno também se sinta protegido, se sinta acolhido, né? Quando ele é o praticador do bullying também, leve-se em consideração alguma coisa que ele tenha vivenciado e trabalhe a escola e os pais juntos, não um jogar para... Especialmente os pais tendem a jogar toda a educação e as demais coisas para a escola e tirar um pouco a minha culpa de lado. A responsabilidade, né? É o que eu falo, eles tentam terceirizar o trabalho. Isso acontece comigo também no consultório, não é só nas escolas. Então, os pais tendo essa conscientização de que para que o filho seja melhor e o filho consiga ter uma evolução, ele precisa ter uma escuta ativa. Porque muitas vezes o pai vai todo reativo na escola, dizendo, não, meu filho não faz isso, meu filho não tem esse comportamento, a escola está mentindo, eles estão exagerando, eles estão aumentando isso. Então, poxa, vá lá, escute, escuta ativa, escute primeiro, depois você tire as suas conclusões, depois você coloca a sua opinião, a sua visão em relação àquela situação que aconteceu ali, aquele fato que aconteceu. Então, é importante você participar. Eu sempre falo que tanto na educação escolar quanto na terapia, é 50-50. Se você não faz o seu papel em casa, não tem resultado. E aí eu recebo muitos pacientes no consultório, é porque eu fui na profissional tal e não deu resultado, não gostei, não evoluiu, não isso, não aquilo. Aí eu falo, opa, peraí, essa profissional é bem conceituada, tenho boas indicações. Então, me conte realmente o que aconteceu. Você fez o seu papel, você fez a sua parte? Porque a terapia, eu sempre falo, a terapia é 50-50, como a escola é 50-50. Então, a escola não vai educar o seu filho. É você quem vai educar o seu filho. A escola é um complemento, é uma extensão. Assim como a psicoterapia. Ela vai orientar você em como lidar com o seu filho. Não significa que eu vou resolver e vou ter uma bola de cristal ali e vou encontrar a solução e resolver o seu problema ou o problema do seu filho. Não. É importante que você saiba que você está sendo orientado para seguir isso fora ali do consultório, porque é 1 hora por semana, o restante é com você. Então, a responsabilidade integral é dos pais. Doutora Rafaele, tem uma dúvida aqui, achei interessante o nosso ouvinte, o Adilson, antes da gente se despedir, aí prometo que eu vou liberar a senhora. Ele fala aqui, entrevista muito importante para nós pais, aí ele fala que tem 2 filhos, que hoje já estão com 23 e 21 anos, e que em algum determinado momento ele buscou ajuda e conseguiu resolver os problemas. E aí ele traz uma dúvida, profissionais dentro da própria família, ajuda ou não? Aí eu falei, até perguntei aqui para ver se eu tinha entendido certo, né? Se seria buscar um psicólogo, talvez, que seja parte da família, né? O parente, nessa hora, tem como dissociar o profissional do parente? É melhor procurar alguém que esteja de fora, que vai ter uma visão neutra, ali, né? Mais neutra, vamos dizer assim. Achei interessante aqui a pergunta do Adilson, doutora. É muito relativo isso. Eu já atendi primas minhas e tiveram resultados excelentes. Então, essa coisa de que não se pode atender pessoas próximas depende muito do contexto, depende muito de como existe essa relação ali, se o profissional que está ali na família tem a maturidade para separar isso e o paciente que está na família, que também saiba separar isso. Por exemplo, numa reunião de família, eu não serei a psicóloga da minha prima. Eu serei a Rafa, prima dela. Então, iremos agir normalmente. Eu deixo isso muito claro. É muito relativo. Então, depende muito de cada profissional, depende muito de como cada um vê isso, né? Porque eu gosto desse acolhimento. Então, se eu tiver alguém ao meu lado que possa me acolher e me orientar e me falar, olha, eu preciso disso, você pode me orientar, pode falar, legal, bacana. Mas se não acontece essa relação aí de uma troca, então procure um profissional de fora. Muito bem, 10 horas e 14 minutos. A doutora Rafaele Perim esteve aqui conosco, compartilhando, né, diversos ensinamentos, fazendo, né, com que a gente ligue uma chavinha ali, né, assuma a responsabilidade por esses cuidados e que a gente busque, né, toda essa integração, né, um profissional, a escola, os pais, para que nada fuja, né, ao nosso controle e fazer isso
quanto antes, né, melhor. Queria que a senhora ficasse à vontade, se tem algum ponto que a gente não tratou, fica à vontade para colocar aqui para nossa audiência, agradecendo imensamente e agradecendo também, mais uma vez, ao Ministério Público do Estado por essa parceria aqui com a Rádio CBN Cuiabá. Foi um prazer recebê-la aqui, doutora. Ela já contou para a gente que ela fala sobre alguns outros temas que também são extremamente delicados, né, questão do abuso, sim, do suicídio. Então, certamente, a gente vai marcar outros bate-papos aqui também para a gente tratar desses assuntos, mas foi um prazer recebê-la, doutora. Fica à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês também, falando sobre esse assunto muito importante, né? E deixar um recado aí para os pais, até para as crianças e adolescentes. Hoje eu recebo as crianças que falam que elas mesmo pedem aos pais que elas querem ir na psicóloga, numa psicóloga, fazer terapia, né? Então, elas trocam informações com os colegas e pedem, eu também quero ir na psicóloga, eu quero contar meus segredos, eu quero alguém que me escute, eu quero alguém que fale comigo de uma forma diferente. Então, é bacana que você conheça o seu filho, que você se aproxime dele, que você tenha essa conexão de entender qual é a linguagem do seu filho. E não é porque na minha época foi assim que na época do seu filho será assim. Então, entenda que são épocas diferentes, são fases diferentes e você precisa se adequar a essa atualidade. Não que você tem que fazer o que seu filho quer, de maneira alguma, mas que você precisa se atualizar, assim como a tecnologia se atualiza, você precisa se atualizar e tentar entender essa conexão de uma maneira em que dê certo. Não de uma maneira que deu certo para você lá atrás. Ah, eu apanhei, eu fiz isso e eu não morri. Ok, só que hoje se você fizer isso, talvez o comportamento e a reação do seu filho seja diferente. Porque hoje, de fato, as crianças e adolescentes têm uma frustração muito maior e uma limitação muito maior. Então, eles são muito mais sensíveis em alguns temas e em alguns casos. Então, é importante que você saiba quem é o seu filho, conheça o seu filho. Obrigada, doutora. 10h16, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, lembrando que a qualquer tempo você consegue acessar novamente essa entrevista no nosso canal no YouTube, também no canal do Ministério Público do Estado. A gente faz um intervalo bem rapidinho e já já a gente está de volta.